o Senhor Deus, ele falou com líderes como Moisés, e ele falou com profetas. Deus, de forma íntima, gosta de falar com os seus líderes, aquele que gosta de liderar um povo para a presença dele, para a terra prometida, para o céu. Gosta de falar com os seus Moisés dos tempos modernos, como gosta de falar com os seus profetas, porta-voz de Deus para com os homens, líderes e profetas. Normalmente Deus fala com líderes para que o líder comunique ao povo, e gosta de falar com seus profetas, para que seus profetas comuniquem ao povo. Deus tem falado comigo, eu que tenho liderado o Grupo Maranata, constantemente. E falou comigo coisas que parecem loucura para o ser humano, para o crente. Como, por exemplo, a salvação familiar, porque todo mundo aprendeu que salvação individual. Mas Deus falou comigo diferente. Lidera os meus, que eu lidero os seus. Salva os meus, que eu salvo os seus. Cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Eu tenho um projeto para salvar a família inteira, como salvei a de Noé, né, com a sua família na embarcação, a de Ló, com a sua família na saída de Sodoma e Gomorra, né? A de Jesus, com a sua saída para o céu, a dos apóstolos, com a sua saída para a evangelização no mundo, e agora dos Maranata, com a sua saída por meio do arrebatamento. Antes de eu continuar a contento o que eu quero dizer, o que o Senhor me revelou, ouça esse áudio. Presta bem atenção. Deus cuida quando Deus, aleluia. Uma das coisas que acontecem quando Deus ouve as orações é que Deus nos dará certeza, aleluia, de que tem projetos com a nossa descendência. Você está achando que Deus tem promessa só com você? Você já imaginou na sua vida de fé o quanto ela vai repercutir na vida dos seus filhos? Você já imaginou o quanto essa vida de fé vai repercutir na vida da sua descendência, dos seus netos? Eu sabia que Deus cuidava da gente, mas eu vivi uma experiência. Eu quero abrir aqui um parênteses. Esses testemunhos que eu abro aqui não é simplesmente por abrir, é porque alguém precisa ouvir. Deus me deu uma experiência tremenda no ano 2012. Minha filha Midian, minha primogênita, estava grávida do meu primeiro neto. Gravidez normal, tudo marcado por parto em Mossoró. Mês de julho de 2012, final de julho de 2012 para a primeira semana de agosto seria o parto. E eu tenho um congresso que eu já saio dele em julho, já agendado por outro julho, há 18 anos que é em Teresina, 18 anos que eu prego nesse congresso. E aí quando ela falou, mãe, porque a minha médica já marcou a data do parto, eu falei, deixa eu olhar, porque é para mim não assumir nada. E quando ela me disse, mãe, vai ficar no finalzinho, nos últimos 10 dias de julho, para os primeiros dias de agosto, eu digo, então tá óbvio, porque dá para me atender somente em Teresina, porque já está tantos anos que elas me querem lá, então é uma afinidade muito grande que a gente já tem. E ela disse, tá certo. Só que aconteceu um problema, de última hora ela teve uma diabetes gestacional, a coisa complicou, e a médica disse, eu não posso fazer seu parto aqui em Mossoró, porque vai precisar, o seu plano de saúde não tem UTI neonatal, e a criança pode vir precisar de UTI. Vou mandar você para Natal. Agora imagine o que é uma gestante chegando numa capital, caindo de paraquedas sem nenhum médico querer fazer o parto, porque ela não tinha sido acompanhada por nenhum médico. Foi isso que aconteceu com minha filha. E o que foi pior para mim. Devido ao problema, o parto teve que ser antecipado e caiu justamente na data que eu estava viajando para Teresina. E eu disse, mas minha filha, como é que pode um negócio desse? Tanto que eu programei para estar, porque toda avó quer estar no nascimento do primeiro neto, sim ou não? Toda avó.
E eu disse, tanto que eu programei, eu não assumi nenhum compromisso, só esse. E caiu justo nesse dia. Resultado, ela foi para Natal mais o marido, até o bebê, e eu fui para o aeroporto de Fortaleza, que na época o aeroporto de Mossoró não funcionava. Fui pegar o voo para ir para Teresina. Estou eu lá no aeroporto, estou dentro do contexto da sua descendência. O que Deus tem com você e com os seus. Você precisa ter o conhecimento que quando Deus ouve as orações, aleluia, Ele estabelece também propósitos, projetos, planos com a nossa descendência. Então eu lá no aeroporto preocupada, aí liguei para ela, minha filha aí, já estava com 2 dias que ela estava em Natal, ela disse, mãe, eu estou aqui. Eu falei, hoje com a assistente social do plano de saúde, nenhum médico quer me assumir, porque ninguém quer uma gestante com problema em cima assim, da hora para pegar. E eu disse, você tem que dizer a ela que seu marido é militar, vocês pagam um plano de saúde caro e tem que ter um médico para lhe dar assistência. O aeroporto em pleno julho, o aeroporto de Fortaleza cheio de gente embarcando, desembarcando, a praça da alimentação lotada. E eu sentada, tinha acabado de almoçar, estava chupando um picolé com sobremesa. E aquele aeroporto entrado, gente indo, gente vindo. E eu apavorada, eu disse, minha filha, você tem que falar, e tem aquela bronca de mãe, né? Tem que falar sério, porque ela é bem mansinha, né? Eu tenho que falar sério, manda seu marido para ele falar, tem que. Porque a médica disse que você tem que ter esse parto agilizado, então tem que acontecer isso e tal. Eu liguei, o coração ficou disparado, eu disse, Jesus, meu coração. Tanto que eu programei para estar no parto da minha filha, tanto que eu programei para viver esse exemplo, esse momento, e agora está aí, Senhor. Um problema desse, essa criança, esse sujeito precisar de UTI no Natal, e estou eu lá na praça de alimentação, sentada, conversando com Deus, só no coração, quando de repente, no meio daquela multidão, lá vem um rapaz bonito. Irmãs, era bonito. Até hoje eu não sei, né, se era gente ou se era anjo. Não sei. Eu não sei se era gente ou se era anjo. Sei que veio na minha mesa, colocou as mãos e disse, tem uma palavra de Deus. Deus manda dizer, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra. Deus manda dizer, mulher, que tem tomado conta das tuas 3 filhas. E por que temes tu agora que ele não vai cuidar do teu neto? Fica tu sabendo que ele vai preparar toda a equipe, é do jeito dele. Acalma teu coração, vai naquele lugar, diga que eu sou, eu tenho, eu posso, eu faço. E até hoje estou eu aqui dizendo, ele pode, ele faz. Toca aí na tua companheira, ele faz. Ele faz. Eu falo tanto, mantém gravando, eu falo tanto que Deus salva nossos parentes, nossos filhos. Quantos era o meu inimigo que eu falei isso? Né? Quantos viraram meu inimigo? Não, salvação individual. Aí apanhei, fui apedrejado, fui espancado, humilhado. Me abandonaram. Pode findar aí agora. Pode findar aí. Veja bem, eu sou um líder. Eu lidero um grupo grande de famílias. Eu lidero 1000 famílias para o céu. Eu lidero 1000 famílias para conduzi-los para a terra prometida, a Nova Jerusalém. Deus fala com líderes. Essa mulher, Aparecida Borges, é uma líder. Trabalha para o Senhor. Deus falou com ela, o mesmo que falou comigo. Salva os meus que eu salvo os seus. Cuida dos meus que eu cuido dos seus. Meu projeto de salvação envolve famílias. Lembra que eu falei? Vovô e vovó, netinho e netinha, sobrinho e sobrinha, primo, prima, titio e titia, irmãos e irmãs, filhos e filhas, papais e mamães, parente consanguíneo e parente eclesiástico. Sim, nós temos filhos na fé, inclusive os adotados. Nós adotamos famílias na fé e geramos filhos, famílias na fé. Sim, nós geramos família na fé e adotamos família na fé. O plano de salvação
é esse. Deus fala com líderes, Deus fala com profeta. Entendeu? Deus falou com Moisés, líder, mas falou com os profetas. Estavam todos no deserto. Moisés, com você eu falo face a face, líder. E o resto eu falo por sonho e visão. Profetas eu falo por sonho e visão. Líder eu falo face a face. Sabe? O negócio é muito sério. O negócio é muito sério. Deus usa seus líderes. Deus usa seus profetas. Deus fala com seus líderes. Deus fala com seus profetas. Necessário saber disso. Porque o que ocorre é o seguinte. Deus precisa falar. Deus precisa falar. Sem profecia o povo se corrompe. Deus se revelou aos seres humanos principalmente de duas maneiras. Por falas evidentes, por sonhos e visões evidentes. E às vezes gera atos de contrassenso, porque só os sábios entenderão, só os íntimos entenderão, só os de Deus entenderão. A comunicação verbal de Deus para com os seres humanos por meio dos seus líderes ou por meio de seus profetas parece loucura. A gente vê coisas assim, sobrenaturais. E fica difícil das pessoas distinguir entre expressões literais e simbólicas, entre instruções e perguntas, entre afirmações sérias e irônicas. As mesmas habilidades empregadas na comunicação humana são importantes no estudo da palavra do Senhor. Precisamos identificar muita coisa. Precisamos identificar os destinatários. Precisamos identificar quem é que anda ligando para nós por engano. Tal como um desconhecido que manda uma mensagem no WhatsApp. Sabe? Precisamos identificar quem é que está do outro lado, se comunicando com a gente. É uma tarefa árdua do líder, do profeta, que precisa do dom do discernimento do Espírito, como também precisa do dom do discernimento da palavra. Todos os dias precisamos identificar os destinatários a qual Deus quer enviar uma mensagem. Enviar mensagem para joio, para bode, para porco, para cético. Não faz mais sentido. Quando eles vomitaram pela primeira vez a pérola preciosa da profecia, da comunicação que Deus nos concedeu para dar a todos. Podemos aprender alguma coisa de comunicados dirigidos a outras pessoas. Quando eles rejeitam, vomitam, já sabemos que já estão condenados. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Ah, não, tem a segunda chance. Decapitação, esquece, é judeus. No tempo de tribulação, tempo de angústia de Jacó. No tempo da graça, na era da graça, até a porta de se fechar por meio do arrebatamento, não creu, é porco, é joio, é bode, é rebelde. Já está condenado. Já está condenado.
Será que entendeu? Eu vou ter que desenhar. Já está condenado, já está condenado. Sabe? Aprendemos muito da história de Noé. Mas nenhuma outra pessoa recebeu a instrução que Deus deu para ele. Uma instrução de uma construção literal para servir de sombra para uma construção espiritual. Deus disse, de forma aberta, faz uma arca. E faz uma arca. Gênesis 6, verso 14. Literal. Literal. Faz uma arca. Gente, Deus conversou intimamente com quem estava liderando inicialmente a salvação para quem quisesse. Mas a maioria não quis. Então salvou sua família. Sua mulher, seus filhos, suas noras. Você está entendendo o mistério? Deus manda nós fazer uma arca para primordialmente salvar nossa família. Nosso cônjuge, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos vovôs, vovós, netos, netas, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas, tio, titias, família consanguínea e agora família eclesiástica, representação das noras. Família eclesiástica, família maranata. Agora, Deus também vai falar com pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, e agir de forma distinta. Quando Isaac pensou em ir para o Egito para achar alimentos, Deus o proibiu. Gênesis 26, verso 2. Apenas uma geração depois, o mesmo Deus mandou Jacó a descer para o Egito para achar alimento. Gênesis 46, verso 3. Em duas ocasiões, Deus mandou que Moisés contasse os israelitas. Está no livro de Números, capítulo 1, do verso 1 ao 2, e está no livro de Números, capítulo 26, do verso 1 ao 2. Conta o meu povo, conta os israelitas. Mas Deus proibiu severamente Davi de contar o seu povo. Proibiu Davi. E Davi, quando deve ter pensado, ele mandou Moisés contar, por que eu não posso contar? Aí Davi contou, o diabo foi lá e incitou. Davi, conta. Você precisa saber quantos você tem sobre a sua liderança. Deus falava com Davi. Davi era um líder. Davi era um profeta. Mas Davi deu voz ao diabo. Ouviu a voz do diabo e foi castigado severamente quando fez o censo, sem autorização divina. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 21, do verso 1 ao 27. Então, o que acontece? Nós hoje somos líderes. Paulo era líder. Paulo era profeta. E ele disse que ao pregarmos o evangelho, estamos pregando um poder de Deus sobre nossas vidas para a salvação de todo aquele que crê.
Está em Romanos, capítulo 1, verso 16. O que Paulo afirmou como profeta, como líder? Deus está notificando aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia aceitável, um ano aceitável, um tempo aceitável, uma dispensação aceitável para a salvação dos gentios. E ele vai julgar o mundo dos gentios. Se não aceitar, a única oportunidade que tem, o tempo oportuno que tem para se salvar, que é a era da graça, a dispensação da graça, aonde vai se cumprir um número pleno de salvação de gentios, a plenitude dos gentios, para que então, fechando essa porta por meio do arrebatamento, ele coloque à direita, no tempo do tribunal, do trono branco, do juízo final, os que ele salvou na era da graça, e à esquerda, aqueles que mesmo que estavam profetizando, expulsando demônio, teu nome eu profetizei, teu nome expulsei demônio, ele vai dizer, nunca vos conheci, porque você não aproveitou o tempo oportuno, o dia que se chama hoje, a era da graça, para se cumprir um número pleno de gentios salvos por meio de igreja. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30 e 31. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus líderes, Deus fala com o líder. Falou com Moisés, depois falou com Josué, depois falou com os profetas, depois falou com os discípulos, depois falou com os apóstolos, falou com os mártires e fala com os maranata, seus profetas, seus líderes. Estamos liderando um grupo grande de pessoas para que elas possam atingir a terra prometida, a Nova Jerusalém, por meio do arrebatamento da igreja. E Deus vai levar todos os nossos familiares, Ele cuida dos nossos familiares dos líderes, dos familiares dos profetas, dos familiares dos liderados. Líderes, profetas e liderados. Líderes, profetas e liderados. Líderes, profetas e liderados. Envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.